Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Conversas à Solta. Hoje temos um jovem que se chama Gonçalo Jorge Coutrinho Sousa. É verdade. Certo? Certo. Tens 26 anos. Tenho 26 anos. Nasceste em Lisboa. Certo. Licenciado em Ciências da Comunicação. Certo. Com um bocadinho de Erasmus feito em Relações Internacionais em Madrid. Sim, eles Deve ter sido ótimo. Foi. Apesar de ter sido na altura da pandemia, foi giro. Foi bom. Pronto, foi ok. Bom, foi bom. E és mestrando em Ciência Política no Instituto Superior de Ciências Sociais Falta-me e só Políticas. a entrega da tese. O costume. O costume, exato. As cadeiras fazem-se bem, o problema depois Bom, é a tese. é sempre o final da tese. Exatamente. E a logística. Exatamente. És criador de conteúdo político no YouTube, com mais de 160 mil subscritores. Sim. É obra. É bom, obra. é um marco. Exatamente. E és especializada em comentário e análise política. Fazes também análise política semanal na Rádio Observador, à sexta-feira, se não Sim. estou em erro. Tentamos gravar sempre à sexta, às vezes é complicado, mas Exato. tendencialmente é à sexta, sim. E tens experiência profissional a nível de risk e compliance. Sim. Tens que me explicar como é que... E ao mesmo tempo, também és proprietário e fundador da Cultivem-se, Verdade. que é uma empresa de merchandising. Certo. Pronto. Portanto, és empreendedor, és analista político e és estudante, entre aspas, só falta a tese. Sim, eu já não tenho muito para acabar o estudo, mas sim, tecnicamente ainda Exatamente. podemos dizer que sou. Pronto. Sim. Também foste candidato a vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras Em 2021. 2021 pelo Partido Chega. É verdade. Pronto, sim senhora. E foste militante da JSD Certo. entre 2016 e 2017. Eras um miúdo. Era. Eras mesmo um miúdo. Por volta dessa altura, foi. Era. Tinha Exatamente. 16, 17, 18, para volta dessa idade. E depois foste militante do Chega, deixaste de ser militante do Chega, neste momento penso que não tens partido. Não. Pronto. Mas continuas a fazer análise política diariamente, que eu bem vejo. Todos os dias. Todos os dias. Pelo menos Sim. 2 vídeos. Exatamente. Pelo menos. Pronto. E, portanto, és uma pessoa que se interessa efetivamente por política. Mas vamos começar pelo princípio. Nasceste em Lisboa, escola, andaste aonde? Como é que foi a tua infância? Tens irmãos ou tens irmãos? Aquela coisa, só para percebermos o teu enquadramento pessoal. Eu cresci numa zona, é curioso, porque agora que falámos aqui do Chega, o André Ventura, quando apareceu, falava da questão dos bairros em Loures e etc. E eu cresci numa zona de Loures um bocado problemática. Sim, São João da Talha, não sei se conhece. Sim, senhora. Conhece? Sim. Pronto. E há ali uns bairros problemáticos e etc. E agora fez-me essa pergunta e o enquadramento todo. Mas eu cresci nessa zona, Certo. embora eu na minha vida tenha tido duas realidades muito diferentes naquilo que me relacionava, os meios. Se por um lado até aos 12, 13 anos eu morava em Loures, numa realidade um bocado mais problemática, mais conflituosa do ponto de vista social. Depois, a partir daí, aos 12, 13 mais ou menos, vim viver para Oeiras, que é uma realidade completamente nada a ver, em que a concentração de betos por metro quadrado é muito mais elevada. Em Cascais então nem se fala. Sim, exatamente. Cascais bate aí tudo. é o apogeu. Sim. Portanto, eu tive, e isso é bom, porque acho que me deu uma coisa boa, uma coisa porreira, que é a adaptabilidade. Eu acho que é das coisas mais importantes numa pessoa, saber estar em diferentes ambientes. Com certeza. Desde de uma classe mais baixa a uma classe mais alta. E eu acho que ter essas duas experiências, a viver e a conviver, me deu essa parte positiva. Certo. E andaste em que escolas? Públicas, privadas? Públicas sempre. Sempre Só públicas. andei, acho que na licença, só tive numa licença, na faculdade, numa faculdade das 4 que andei, só uma que era privada, se não estou em erro. Tiraste Ciências da Comunicação aonde? Na Autónoma. Na Autónoma. É a única privada. Depois o mestrado foi ISCS, porque é pública, mas também tive um ano no ISCTE, em recursos humanos. Ok. Sim, Ok. até E não perceber gostaste? que não gostei. Gostei do ISCTE porque tem festas porreiras, Pois mas é. sim, tem Ouvi festas dizer. ótimas, exatamente, mas do curso em si não gostei nada. E portanto acabei Então por andaste mudar. primeiro no ISCTE e depois nas Ciências da Comunicação? Como é que Sim. foi? Primeiro gestão de recursos humanos no ISCTE, ok. em que eu creio que fui o último colocado. Foi uma história Foi gira. mesmo? Foi porque a nota de candidatura, eu estava à espera e recebi o e-mail a dizer colocado e eu, porreiro, entrei. E a nota de candidatura estava lá, a minha era 16.8 ou 16.7. Pá, e a nota de candidatura era mesmo 16.7 ou 0.8. Portanto eu pensei, devo ter sido, fui o último a entrar. Foi Mas tipo à rasquinha. foi à rasquinha, mas pronto, entrei. Depois percebi que não gostava daquilo e acabei por mudar para a comunicação.
Ok, e gostaste de comunicação? Muito mais. Ah, Muito mais. boa, Muito boa, mais. boa, boa. Aliás, acho que quem vir esta entrevista depois e quem acompanhar o meu canal acha que eu tomei provavelmente a decisão correta. Acho Não, que tu sim. és um comunicador nato. Agradeço, agradeço. Isso é verdade. E aqui a questão é o que é que comunicas. Sim, exato. Porque como comunicador, para mim estás aprovado, porque, enfim, tens efetivamente muita bagagem e vê-se que... E também já tens muita prática. Obrigado. Já estás nisto. Já sou novo, mas tenho experiência. Pois tens. É verdade. Sim, já Às tens vezes muita prática nesta... Já dou por mim a pensar que o meu primeiro vídeo tem para aí 5 anos ou 6. Estás a ver? Portanto, Para quem tem 26 anos. É um quinto da minha vida. Exatamente. A brincar. Parecendo que não. É 20% da minha vida a fazer isto. Sim. E gostas? Adoro. E porquê a política? Como é que era? Porquê que começaste a interessar-te por política? Em tua casa falava-se de política? Ou não se falava de política? Como é que nasceu o bichinho da política para ti? O meu pai é uma pessoa muito inteligente, muito culta, e se eu hoje tenho o conhecimento que tenho, ou o interesse que tenho por ter conhecimento, vamos colocar assim de uma forma mais humilde, é melhor, é muito graças a ele, porque desde miúdo que ele falava comigo sobre tópicos mais desenvoltos, mais estruturados. Sim. Mas de uma forma interessante. Ok. O que é curiosamente o que eu tento fazer hoje em dia, ou seja, tentar colocar de uma forma mais apelativa tópicos que normalmente são mais chatos. E eu lembro-me perfeitamente, a gente às vezes fazia um jogo giro que não era tanto de política, mas era de capitais. Okay. Então eu andava muito de carro com o meu pai, e então nós fazíamos um jogo sobre capitais, sobre nomes de políticos, personalidades históricas e etc. Okay. E jogávamos estes jogos no carro. Nós também fazíamos isso com os meus filhos e eram os países. É os países, sim. Países. Quem faz fronteira com quem? Não sei o quê. É giro. Eu hoje em dia sei imensas capitais. Por exemplo, a capital do Chad é N'Djamena e eu sei isto porque, enfim, claro. Exato. E depois... Portanto, sempre puxaram muito por ti desde pequeno. Não era propriamente um puxar, acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente e... Mas não deixa de ser um puxar. Não deixa de ser um puxar, foi um estimular, não é? Exato. E depois, até por gosto pessoal, eu quando era novo gostava imenso do José Sócrates, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista da oratória, da palavra. Certo. Eu ouvia o Sócrates a falar, eu tinha 5, 6, 7, 8 anos e eu achava que ele tinha imensa qualidade e para mim, em termos de qualidade de oratória, independentemente das questões legais, não é? Não vou entrar por aí, não vou entrar, mas em termos de oratória, para mim é o melhor político desde o 25 de Abril em termos de qualidade de oratória. E fascinava-me, embora eu não percebesse o que era um superávit orçamental com 7 ou 8 anos, mas fascinava-me imenso aquela qualidade de oratória. Tanto que ele conseguiu uma maioria absoluta. E alguma vez ouviste o Mário Soares? Ouvi o Mário Soares várias vezes. Mesmo assim acho que... E o Álvaro Cunhal? Também. Mas mesmo assim acho que o Sócrates é melhor. Sim? Acho mesmo que o Sócrates é melhor. Portanto, que consideras que a nível de oratória não ainda ninguém bateu o Sócrates? Ninguém. Acho que o Mário Soares e o Álvaro Cunhal são bons também. Acho que o Paulo Portas tem muita qualidade também. O Santana Lopes, embora sendo, acho que é desvalorizado nesse aspecto. É verdade. O próprio André Ventura tem qualidade também, mas não chegam sequer, no meu entender, claro, não chegam aos calcanhares do Sócrates nesse aspecto. Certo. E um argumento que eu dou normalmente é ele alegadamente já mentiu muito e alegadamente a mentir muito conseguiu sacar uma maioria absoluta. Portanto, do ponto de vista político... Do ponto de vista, não deixa de ser engraçado. Não deixa. E portanto, mentir, como nós sabemos, em política, dá votos. E muitos votos. O que também não deixa de ser um problema. Para as democracias, então, é muito chato. Muito complicado. E, portanto, agora voltando à política, o teu pai era uma pessoa muito culta, muito letrada, mas falava-se de política lá em casa? Falava-se QB. QB. Então como é que apareceu o bichinho da política para ti? Foi naturalmente mesmo por gosto próprio. Eu via as notícias e interessava-me mesmo por aquilo. Foi mesmo a partir deste gosto por ouvir o Sócrates falar. Então vem do Sócrates. Vem do Sócrates. Ok. Eu se hoje estou aqui é por causa de Sócrates. Percebi. É mesmo por aí, a questão é essa. Não deixa de ser engraçado. Sim, o gosto a nível de procura de conhecimento, eu digo que é uma coisa mais geral, não tanto pela política. Certo. A política em si vem pelo fascínio do Sócrates. Sócrates. Como, por exemplo, eu gosto muito de futebol por causa do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, quando era miúdo. É um bocado por aí. Certo. E eu sempre a partir daí quis perceber o que é que ele está a dizer. Isto que ele diz parece extremamente apelativo. Mesmo eu não compreendo o que é que se diz. A forma é muito interessante, embora eu não compreenda o conteúdo. Então vamos compreender o conteúdo para ver se assemelha à forma. Certo. Portanto, vem muito a partir daí. E em termos de ideologia, entraste na JSD porquê?
Porque na altura... E porquê JTC? Sim, na altura eu estava no secundário e muitos dos meus colegas de turma estavam na JSD. Sim. Então foi em manada. Mais ou menos, eu já me interessava um pouco por política, um pouco não, já me interessava por política, mas queria ter alguma experiência partidária para perceber como é que a dinâmica funcionava. E o que é que achaste da JSD? Enfim, desiludiu-me um pouco. Sim? Sim, no sentido, mas aí são as minhas expectativas. A política é o que ela é e não aquilo que nós expectamos que ela fosse. E o que eu acho normalmente das juventudes partidárias ou dos partidos políticos em geral, vai dar a mesma coisa, é que às vezes se perde muito tempo a falar de coisas que não importam e não propriamente de questões pragmáticas, ideológicas ou estruturais. E isso desiludiu-me um pouco. Às vezes havia... Isto aconteceu também no Chega e, enfim, em todos os movimentos partidários em que eu já estive, no caso foram 2, ou partidos, pronto. E, com a tua idade também não é mau. Sim, não é mau. Mas eu queria ter essa experiência. Queria ter essa experiência e desiludiu-me. No sentido em que eu acho que se perde muito tempo nas guerrilhas internas do grupo e fazemos um grupinho aqui contra aquele grupinho ali e não sei o quê. Eu não gosto daquele e não sei o quê. E 80% da política partidária interna é isso. Mas é mesmo, infelizmente. E é assim que é. Eu não vou alterar, eu não posso mudar o mundo. Portanto, sou eu que tenho que mudar e, portanto, retiro-me. Exatamente. A pessoa se adapta àquele modo de estar ou então vai-se embora. E eu venho embora. Exatamente. Sim, isso eu compreendo perfeitamente. Eu gostava muito do Passos Coelho, daí ter entrado na JST, porque ele ainda estava a liderar o PSD e na altura, quando saí, foi na altura também da saída dele, porque o PSD virou muito ao centro com o Rui Rio e é uma visão com a qual eu já não corroboro. É um dos problemas do PSD, é demasiado volátil ideologicamente, isso pode ser um problema. Mas o que é que tu achas agora, só em termos mesmo políticos, da social-democracia? Isto é, o PSD já passou por vários líderes, desde o Sá Carneiro até ao Montenegro, já teve várias fases, melhores e piores, mas em termos de social-democracia, tu identificaste em alguma altura, ou só gostavas de estar lá por causa do líder ou por causa dos teus amigos? Não, eu nunca me identifiquei como social-democrata. Nunca. Okay. Na altura eu entrei em 2016 porque a oferta partidária em Portugal em 2016, 2017 era mais pequena, não é? Portanto, um liberal ou um conservador até poderia perfeitamente estar no PSD, não tinha uma iniciativa liberal ou um Chega. Certo. Mas onde eu me identifico melhor, eu acho que nós não somos retilíneos, ou seja, eu posso ser liberal clássico na economia, posso ser mais liberal ou conservador nos costumes. Com certeza. É volátil, mas se tivermos que segmentar isto, eu identifico mais, ou eu prefiro colocar-me como um liberal clássico. E um liberal clássico em 2016 em Portugal situava-se num PSD de Passos Coelho. Sem acho dúvida. que era o mais... Ele era um liberal da economia. Liberal. Exatamente. E, sem portanto, dúvida. vinha por aí. Sim. E hoje em dia eu não digo que um liberal clássico não possa estar no PSD. Pode. Pode, e há lá alguns. E lá há alguns. Agora, a social-democracia não é uma coisa com que eu me reveja, porque do ponto de vista histórico e ideológico, a social-democracia advém de uma evolução ideológica do marxismo, surge de movimentos de esquerda no século XIX na Alemanha. E ainda por cima foi dar ao PS e ao PSD. E foi dar ao PS e ao PSD. Nós temos uma tem coisa... todos o mesmo tronco. Exatamente. Não é? Nós temos uma coisa... Não é fantástica, mas é surreal. Em Portugal que nós temos 2 partidos sociais-democratas em Portugal. Um é o PS, outro é o PSD. Às vezes eu tenho um amigo meu que vota no PSD e eu às vezes digo assim, pá, então vais votar no PS laranja, e eu assim na brincadeira, pá, não sei o quê, depois estamos a discutir aqui as diferenças e ele uma vez perguntou-me, então mas o que é que tu achas que é a maior diferença do PSD? Achas que está à direita, está à esquerda? E o PSD não é um partido de direita, é um partido centro-esquerda, eventualmente centro-direita, conforme também às vezes o líder. Sim. Exatamente. Com Montenegro e Passos Coelho talvez sim, com Rui Rio claramente que não, ou com Sá Carneiro mais à esquerda, mais ao centro, mas anda sempre por aí, não é? E eu disse, a melhor posição ideológica do PSD é sempre um bocadinho à direita do PS. É a melhor posição ideológica do PSD. Portanto, eles não podem ser iguaizinhos, têm que se adaptar. Andar um bocadinho para lá. Têm que se adaptar. Exatamente. Mas nunca me identifiquei como social-democrata. E então, explica-me uma coisa. E como é que tu identificavas-te como um liberal? Clássico. E como é que foste parar ao Chega?
porque a determinada altura... O que é que te chamou a atenção? Foi o Ventura? Foi... O primeiro programa do Chega, que sai em 2019, Sim. era um programa muito liberal economicamente, em alguns pontos mais liberal até, praticamente libertário. E isso cativou-me, era mesmo um programa de ruptura que eu acho que Portugal precisa. Enfim, aquele programa tinha algumas lacunas. Várias, mas era um bom ponto de partida para algo mais estruturado. Portanto, eu até achei interessante nesse aspecto. E falava das questões de migração, de uma forma, enfim, equilibrada na altura, e pareceu-me, vamos dizer, equilibrado para aquilo que eu pretendia enquanto liberal clássico. A minha dúvida na altura era Iniciativa Liberal. Era isso que eu te ia perguntar. Se nasceram dois partidos novos naquela altura, que foi a Iniciativa Liberal e o Chega, e identificando-te como um liberal, não tiveste dúvidas e porquê a escolha do Chega, ou não leste o programa da IEL? Li tudo. O problema é que a Iniciativa Liberal, e eu notei isto desde muito cedo, e enfim, mas é como o partido depois se estruturou, embora eu acho que estejam a mudar isso um bocado agora. Eu acho que o apogeu desse problema que eu vou mencionar agora foi a convenção que eles tiveram há 2-3 anos atrás, do liberal em toda a linha. Sim, senhora. E eu acho que isso, há liberais de esquerda e há liberais de direita. Claro. A realidade é essa. E um liberal de direita, naquela conjuntura da Iniciativa Liberal 2020, 2021, não sei até que ponto é que se conseguia sentir tão confortável nessa mesma Iniciativa Liberal do que agora. A Iniciativa Liberal agora parece-me estar a virar mais à direita, com críticas ao wokeismo e etc. Porque a diferença é, nós respeitamos os direitos individuais de cada pessoa, independentemente da sua origem étnica, sexual, seja o que for, mas não queremos políticas identitárias a fazer coletivismo legislativo. Exatamente. E essa é a grande diferença. E era algo que eu não via a ser diferenciado na altura, em 20, 21, 22, na Iniciativa Liberal. Certo. Que agora já vejo. Certo. Nomeadamente porque o Rui Rocha faz isso, o Bernardo Blanco faz isso. Mas o que tem graça é que essa convenção que tu falaste foi precisamente a cisão em que os conservadores saíram todos e ficaram os mais progressistas, chamemos-lhe assim. E muita gente... E entretanto o partido, ele próprio, chegou à conclusão que o caminho não era aquele e se calhar era melhor moderar um bocadinho. Exatamente. Mas entretanto deixou sair toda a gente. Eu acho que essa também foi uma da razão pela qual o Chega conseguiu 50 deputados, porque... Tu achas que houve transferência de votos? Claramente. E eu vejo isso pelo meu canal, eu tenho muita gente já e consigo perceber ali alguma dinâmica. Isso é bom. Ou seja, a ala direita da IEL, claramente não são fanáticos por Chega, longe disso, mas nutrem simpatia se o Chega adota uma postura mais liberal económica e não tão musculada socialmente, e conseguem tolerar isso. E eu não me surpreenderia nada se houvesse um estudo que comprovasse que a ala direita desses conservadores liberais da IEL, dado essa convenção ou essa conjuntura mais liberal social da IEL, tivessem votado no Chega até por um pouco de revolta nessa vertente ideológica da IEL. Houve alguns militantes conhecidos que passaram a ser militantes do Chega. É que eu em 2019 eu não votei no André Ventura, eu votei no João Coutinho Figueiredo. Que engraçado. Sim. Eu votei no Ventura em 2022, mas no João Coutinho Figueiredo em 2019. Que engraçado. Portanto, e as pessoas sabem, isto já disse. Sim, não fazia ideia. Sim. Estás a ver? Eu não sabia. Sim, os meus votos, eu já, pois, exato. Os meus votos até hoje, eu só votei no Chega na Iniciativa Liberal, 2 vezes em cada. Teria que fazer aqui um... Sim. E os outros votei em nulo. Nulo? Sim. Nulo ou branco? Nulo. Estragaste mesmo? Estraguei mesmo a folha. Sim. Ok. Isso é que é mesmo antissistema. Exatamente. Isso é que é mesmo Faz-me lembrar o meu marido, falecido, que era monárquico, mas ia sempre votar nas presidenciais. Era? E então escrevia no boletim Viva o Rei, punha-me para o... Eu, se estivesse nas mesas de voto, não me ia esquecer desse voto. Portanto, ele ia sempre votar, mas como voto de protesto escrevia. Mas isso é interessante. Eu tenho simpatia pela monarquia constitucional. Sim, eu também. Eu acho que os países que têm monarquia constitucional funcionam muito bem. Completamente. Os mais desenvolvidos do mundo são monarquias constitucionais. Não sou nada contra. Sim. Embora não seja uma monárquica convicta. Mas tenho simpatia. Tenho uma simpatia pelas monarquias constitucionais. Exatamente como eu. Sim. Como eu. E então conta-me, porquê o Chega? Ainda não me explicaste a diferença, era mais porque a IEL estava numa deriva muito progressista, e então resolveste fazer-te militante do Chega. Certo. E entraste como militante normal? Sim, militante. Depois fui convidado para ficar em segundo na lista à Câmara Municipal de Oeiras. Certo, que é uma honra. É muito bom, sim.
E na altura eu ainda era mais E tu novo do eras que sou um agora. miúdo. Sim, tinha 20 anos, 21, Quando 22. não deixas de ser um miúdo Sim, para mim. mas agora era mais miúdo ainda do que sou. Exatamente, pronto. Mas sim, foi bom. E por acaso gostei. É gira a campanha autárquica porque se anda pelas ruas e tal. Essa é a parte Falar gira. com as pessoas todas. Falar com as pessoas, isso é a parte mais porreira. Sim. Mas gostei, foi uma experiência muito cansativa. Não estava à espera que fosse tão As cansativa. campanhas são as autárquicas piores. São as piores. É. De todas é uma coisa. Embora não se saia daquele sítio, é mas muito cansativo. acho que de todas não sei, mas eu diria que é mesmo a mais cansativa. E foste eleito? Não, porque era o segundo, Ok. mas não tivemos longe de eleger um vereador na altura. Foi em 2021, tivemos 4 ou 5% em Oeiras, que é complicado porque o Isaltino Moraes é muito forte. Eu digo que é o Isaltistão. Não, mas é Oeiras. que repara, eu mudei de Lisboa para aqui. Oeiras tem muito melhor que Lisboa. E agora vou votar pela primeira vez nas autárquicas em Oeiras, sempre votei em Lisboa. Uhum. E achei uma diferença enorme Em qualidade de vida. em qualidade de vida Sim, de sim, Lisboa sim. para Oeiras. Sim, sem dúvida. Portanto, não tenho nada a apontar ao Presidente da Câmara, Sim. pelo contrário. A questão que eu aponto é talvez a questão ética do passado. Atenção, eu Mas em termos de estou de acordo com ele quando ele diz: eu cometi um crime, cometi vários crimes, Sim, pagou por isso. paguei à sociedade por isso, estive preso e agora reabilitei-me e estou a fazer o que gosto. Certo. Eu Isso- acho que as pessoas não podem ficar carimbadas. Presas para sempre porque merecem uma segunda oportunidade. Exatamente. Essa é a única, era aí para aí que eu queria entrar. Essa é a única questão que, em termos de governação, na questão ética, eu posso apontar ao Isaltino Moraes. Porque de resto eu tenho que ser justo. O Isaltino Moraes, em Oeiras, fez um trabalho brutal. 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 E isto é factual. E Não toda há a gente que eu aqui... conheço que mora no Conselho de Oeiras é unânime. E isto aqui é factual. Independentemente do que se fez no passado, que fez, e enfim, foi julgado por isso e condenado, mas fez um excelente trabalho do ponto de vista da governação. Isso é inevitável. Sem dúvida. Em Oeiras não faltam hospitais, não faltam escolas, há qualidade de vida, as ruas estão bem desenhadas. E não, impecáveis, não há lixo no chão, não há nada. E são coisas simples às vezes. Eu assisti uma vez na campanha, ele estava a passar com o movimento dele, que ainda se chama Inovar Oeiras, não sei. Eu não faço ideia. Pronto, mas acho que é o Inovar Oeiras. Pronto, estava a passar a campanha e ele não estava muito longe de nós. E eu assisti uma cena que foi gira, porque ele estava a passar e uma senhora, assim, uma senhora pai com 60, 70 anos, disse: Sr. Presidente, eu tenho aqui uma árvore que me está a chatear quando meto o carro na garagem. Enfim, a senhora queria que lhe tirassem a árvore. Acho que 2 semanas depois Sim. a árvore desapareceu. E meteram a árvore noutro sítio qualquer. Não, eu tenho um exemplo, eu só moro aqui há 3 anos. Vai fazer 3 anos. E na minha rua há muitos jacarandás. Sim. E os jacarandás são relativamente novos como quem diz, já têm uns 10, 15 anos. Mas os ramos começam a entrar pelas varandas, ficam muito perto das varandas. E conheci uma senhora que mora nessa rua que pediu à Câmara, mandou um e-mail a pedir à Câmara para cortarem o ramo, porque o ramo estava a incomodar. Estava a entrar em casa. Estava a entrar em casa e cada vez crescia mais. 2 dias depois, estava lá o fiscal para ver, pediu à senhora para ir à varanda dela, ver e não sei o quê. No dia seguinte, cortaram o ramo. Mas é verdade. Isso até já aconteceu comigo. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu tive umas obras há uns meses que iam fazer uma coisa qualquer ali de estacionamento e não sei o quê, e o prazo era supostamente 6 semanas de obras. Certo. E eu vi aquilo e pensei, 6 Isto semanas, não vai dar não sei 6 quê. semanas. Se fosse em Lisboa, eram 6 meses. Não, mas as obras, 5 dias. Pois, 5 dias. incrível. E a questão é, claro que depois também há aqui política, não é? Porque claramente o Isaltino Moraes é esperto, manda um papel a dizer que são 6 semanas, faz as obras em uma semana depois faz um e brilharete. depois faz um brilharete, não é? Eu na altura até dizia, ele há uns tempos inaugurou uma escada e eu até disse, quando eu renovar a minha casa de banho eu vou chamar o Sr. Presidente da Câmara para inaugurar os azulejos. Com fitinha e Com tudo. fitinha e tudo, E para com a tesourinha. tesoura dourada. Tudo só para ele. Portanto, Não, mas mas- isso é verdade, ninguém lhe pode tirar, porque Sim. Oeiras é o concelho com o maior PIB per capita do país, se não estou em erro, é o concelho do país com mais licenciados, mestrados É. e doutorados. Enfim, do ponto de vista de desenvolvimento humano, ninguém lhe pode tirar qualidade na governação. Portanto, Isso... para vocês chega, foi difícil. sim, não é só para nós. Eu sei, para toda a gente. Para toda a gente, para qualquer partido. O PS ficou em segundo com 9%, ou uma coisa assim do género, é. ou 10%. Uma coisa, Sim, ganhou sim, com sim. 50 e foi um arraso. Um arraso. É o Isaltino e o resto, a realidade é Sim, essa. não há dúvida. Porque Mesmo assim, eu até fiquei surpreendido, eu estava à espera de ter menos.
Foi? Sim, não estava à espera de ter 4%, honestamente. Até porque ele tinha feito já a governação que tinha voltado da prisão, foi a primeira depois de ter estado preso, portanto até havia a tendência que ele iria reforçar o voto. Certo. E portanto eu não estava à espera que ele... E eu até acho que parte do eleitorado do Chega simpatiza com Isaltino. Que parece que engraçado. contraproducente, mas Que engraçado. não me admiraria. Não, eu acho que as pessoas, assim, estamos aqui a perder imenso tempo com o Sim, Isaltino. sim, pois. Aliás, eu já o convidei para o podcast, mas ele ainda não me respondeu. Tenho que fazer num restaurante de Oeiras que ele deve aceitar. Não, então nós estamos aqui, ele já tem vindo aqui a vários restaurantes, aqui na zona, portanto, faça onde ele quiser, faça lá na Câmara, onde ele quiser, mas ele ainda não me respondeu, como muita pena minha, vou insistir novamente. Mas, até porque ele tem para os bairros problemáticos, ele tem uma política, uma abordagem muito inteligente. Muito inteligente, e era mais por causa disso que queria falar com ele. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui a perder tempo com Oeiras, mas não deixa de ser importante, porque a política também é feita destas coisas. Sim, sim, e vamos ter autárquicas. E vamos ter autárquicas tarde nada, e parece que estamos a fazer campanha pelo Isaltino. Exato. Não me diga isso, vão cair em cima ainda. Exatamente. Portanto, só estamos a falar de factos. Exatamente, isto é factual. São factos, é o que se passa, e é a minha sensação quando saí de Lisboa, deixei de viver em Lisboa e passei a morar em Oeiras, é uma diferença abismal. É enorme. Mas, de qualquer maneira, esta pulverização de partidos, por exemplo, a IEL conseguiu representação na Assembleia Municipal, aqui em Oeiras, o que também não deixa de ser interessante. E fizeram um bom trabalho, porque foi com a Mariana Leitão. Foi a Mariana Leitão, exatamente. E portanto, estes partidos pequenos, por um lado, podem roubar eleitorado a um Isaltino, por exemplo, mas não chegam para derrubar. Agora, numas legislativas, o que é que tu achas? Aqui, neste momento, no país. O que é que vamos ter a 18 de maio? Exatamente. Qual é a tua leitura neste momento? E certo. Agora já vamos entrar na parte mais política e da tua análise política que tu gostas de fazer. Como é que tu vês o cenário político a 18 de maio? Ainda faltam uns tempos, mas já se começa a ter um vislumbre do que é que pode acontecer, do que é que poderá acontecer, porque isto todos os dias muda a política. Sabes que 24 horas em política fazem toda a diferença. Exatamente. Há um mês atrás ninguém diria que íamos a eleições. Exatamente. Portanto, ao dia de hoje, o que é que te parece? A AD vai claramente crescer, parece-me claro, por várias razões. Os índices macroeconómicos do país são favoráveis, mas a maioria das pessoas não percebe isso. Mas nota no bolso, o crescimento dos salários reais foi favorável no último ano, em média, em Portugal, e as pessoas sentem isso. Mas este problema agora do IRS não irá fazer com que as pessoas façam marcha atrás? Eventualmente, pode ser, mas... Embora as pessoas... E aí, lá está. Eu acho que o governo devia explicar o que é que se passa com o IRS. As pessoas não vão receber menos, as pessoas já receberam mais. Certo. E isso ainda ninguém explicou. Sim. Ainda hoje o António Nogueira Leite dizia isso no Twitter. Quer dizer... Tem que vir o Miranda Sarmento. Tem que vir alguém explicar. Tem que vir o Miranda Sarmento explicar. Tem que vir explicar. ou que no IRS jovem, o automático não faz o IRS jovem. Exato. Enfim, mas do ponto de vista geral, houve crescimento económico, manteve-se o superávit orçamental ao mesmo tempo que se fez uma redução de impostos ao rendimento, aumentou-se salários em vários setores da função pública. Ou seja, estes indicadores macroeconómicos dão, a meu ver e a meu entender, uma vantagem muito favorável ao Luís Montenegro no dia 18 de maio. Eu não acho que ele vá ter uma maioria absoluta, mas se ele conseguir desdobrar ou quebrar o empate técnico com o PS, imaginando uns 33, 34, 35%, eu não me admirava absolutamente nada. Acho que a iniciativa liberal vai crescer um bocado. Sim. É possível não digo duplicar a bancada parlamentar, mas chegar aos 12, 13, 14 deputados, eu diria 6, 7, 8% eventualmente. Acho que o Chega vai cair. O Chega cairá ficará entre os 30, 40 e poucos deputados. Acho que cairá por volta disso, é a minha visão. À esquerda, o único partido que irá crescer é o LIVRE. Pelo que se percebe, sim. Sim, o Rui Tavares é muitíssimo inteligente. É provavelmente, neste momento, eu diria que em termos de qualidade, eu acho que no Parlamento eu diria que os 5 melhores deputados neste momento no Parlamento são quem, para ti? Mariana Mortágua, Alexandra Leitão, Rui Tavares, Hugo Soares e André Ventura. Estes são os 5 melhores deputados. Não pôs lá o Carlos Guimarães Pinto? Eu acho que ele é um excelente cérebro. Acho que é um excelente cérebro do ponto de vista ideológico,
mas do ponto de vista da guerrilha parlamentar, acho que falta ali alguma lacuna que eu vejo, por exemplo, nestas 5 figuras que eu coloquei aqui. Acho que tem que ser mais aguerrido. Os outros são mais combativos? São mais combativos. Eu acho que pode o Carlos é mais técnico. Exatamente. Por exemplo, se me perguntarem qual dos melhores técnicos do Parlamento, o Carlos Guimarães Pinto provavelmente será, se não dos primeiros, ao mesmo o primeiro. Sim, portanto, isso sem dúvida, nesse aspecto. Exatamente. Mas falta-lhe aquela guerrilha. Falta a guerrilha que eu acho, mas cada um com o seu estilo. Eu acho que se ele tentar ser esse guerreiro, não se sai tão bem. Eu prefiro que ele seja ele próprio na vertente intelectual. Eu acho que ele também não sabe ser outra coisa a não ser ele próprio. Exatamente. Portanto, acho que ele está muito bem assim, portanto, que se mantenha. Eu acho que sim. Mas acho que vai ser isso. Ou seja, eu tenho analisado algumas sondagens, todas elas, e com umas diferenças, outras semelhanças, todas dizem o mesmo, é que o número de deputados à esquerda e à direita vai manter-se. O que vai acontecer é alguma transferência de deputados de partidos da esquerda para outros partidos de esquerda, e partidos da direita para outros partidos da direita. E como é que vai ser essa mudança? Já tens ideia? Eu tenho feito as análises de sondagem, que já fiz em alguns vídeos, e eu vejo o PSD a ganhar 10 a 15 deputados, vejo o Chega a perder esses 10 a 15. E achas que é uma transferência direta? Eu não me admirava nada, porque o Chega tem uma base de eleitores, ou melhor, o André Ventura tem uma base de eleitorado, não sim, o Chega. O Chega é o André Ventura. Sim. Acabámos por não falar do Chega, mas ainda lá vamos. Sim. Mas o André é um partido unipessoal. Sim, embora haja outras pessoas competentes também no Chega, obviamente, mas a principal figura, as pessoas votam no Chega por causa do André Ventura em 90 e tal % dos casos. E o André Ventura consegue ter essa base de eleitores de 12% que eu acho que são fixas. Agora, o que o fez chegar aos 18, aquele turbo, esses 6% são voláteis. E eu acho que esses 6% é que se calhar podem migrar o seu voto para o PSD ou para a Iniciativa Liberal. Ora pela questão dos escândalos, ora por ter votado a favor do IRS da esquerda e não do governo, ora as portagens, enfim, seja uma questão mais dramática mediática, seja uma questão mais ideológica. Eu acho que são esses 5%, que eu não acho que ele vá perder totalmente, mas em termos de percentagens, a minha previsão é AD 35% à volta disso, PS 30%, 28% a 30%, Chega 15% à volta disso, 14%, 15%, Iniciativa Liberal 6%, ,7%, Livre um bocadinho menos. E dará a maioria absoluta do PSD com a IL? Não, mas dá uma coisa importante, que é a maioria da AD com a IL é superior à maioria de esquerda. Ou seja, o PSD com a IL tem mais deputados do que a esquerda. Já conseguem não uma maioria total, mas uma maioria qualificada. O que é positivo para aprovar determinada legislação. Sim. E tu achas que o Chega vai continuar com o seu posicionamento contra? Não sei, acho que não. Pois é isso, eu estou curiosa. É uma incógnita. Exato, é uma estou incógnita, curiosa. Porque isto não correu bem. Pois. Não correu bem. Portanto, eu acho que as pessoas não gostaram. Pois não. Eu acho que as pessoas esperavam que o que acontecesse não era o Chega ser totalmente contra um governo do PSD, era obrigar o PSD a puxar-se para a direita. E eu acho que isso aconteceu. O PSD de hoje é claramente mais à direita do que era há 2 ou 3 anos. Eu não sei se é mais à direita, mas pelo menos começou a tocar em assuntos que eram tabu. Ou pelo menos não eram abordados. Pelo PSD. Pelo PSD, certo. É o que eu digo. Sim. Portanto, passou a falar de imigração, passou a falar de segurança, mas isso até é iniciativa liberal. Sim, mas eu acho que isso aconteceu graças ao Chega, no caso. Alguém tem que pôr os assuntos em cima da mesa, não é? Romperam com o agenda setting. E portanto, é assim que se faz política, não é? Claro. E embora a esquerda também tente pôr alguns assuntos em cima da mesa, mas são de tal modo... Até o Pedro Nuno Santos agora concorda com os problemas de imigração e de criminalidade. Exatamente. O Pedro Nuno Santos... a coisa está a migrar ali para aquele lado. A janela de Overton está a ser puxada para o centro. Exatamente. E não deixa de ser engraçado. Mas vamos voltar só um bocadinho atrás, porque já estamos na conversa que eu gosto. Sim, exato. Mas só para percebermos a tua entrada no Chega, a tua estadia no Chega e porque é que saíste do Chega. Eu quis entrar porque, como tinha mencionado, querias ver como é que era. Queria ver como é que era e se era diferente daquilo que eu tinha perspectivado na JST, ou seja, se havia efetivamente mais... Se era um partido diferente. Sim, se era mesmo diferente. E a questão é, os partidos podem ser diferentes, mas a natureza humana é toda igual. As pessoas são as mesmas. A natureza humana, todos somos humanos, não é? Portanto, acabei por me desiludir nesse aspecto e está tudo certo, não é? Portanto, sou eu que não estou bem, eu tenho que sair. Mas foi a mesma desilusão que tiveste na JSD? Eu não diria que... Também foram as guerrilhas internas que te cansaram? Sim, também. Ou seja, não...
Eu não gosto muito de... Quando se fala de política, para mim o mais importante é sermos pragmáticos. Questões ideológicas, há problemas, resolve-se como? Pensa-se, Claro. raciocina-se. E às vezes, na política, para não dizer muitas vezes, nos partidos não é isso que acontece. E eu tinha a esperança que era isso que poderia acontecer. Eu não estou a dizer que nunca aconteça, claramente que acontece. Mas não é a maior parte da atividade partidária. Epá, e eu cheguei a uma altura da minha vida em que eu pensei para mim próprio, epá, eu tenho que fazer as coisas que gosto, não tenho que estar aqui a fazer coisas que não gosto ou que não me identifico. Certo. E portanto decidi sair e muito dificilmente, eu nunca digo nunca, mas é muitíssimo improvável que eu Sim. volte sequer a entrar num partido. Porque não gosto da dinâmica mesmo. Da dinâmica partidária. Não gosto mesmo, é chato. Pois, eu percebo. É desgastante. Para mim é aborrecido. Eu prefiro muito mais fazer outras coisas, ter os meus negócios pessoais, os canais de YouTube, Certo, enfim. certo. E estar de Prefiro-me- fora. Sim, sim. E ver o filme de fora. É muito, para mim é muito mais interessante. É Sim. mesmo uma decisão do ponto de vista pessoal. E eu sou novo ainda, não é? E na altura ainda era mais Muito novo. novo. Acho que nós temos que experimentar as coisas, não é? Claro, claro. E claro. portanto pensei que eventualmente poderia ser diferente, mas eu aí não julgo os partidos, não julgo o PSD, nem julgo o Chega. É o que é, não é? Os partidos podem ser diferentes, como eu disse, mas a natureza humana é sempre igual, é sempre igual. independentemente das E a pessoas. do português. E é todo português. E o não é? português é particularmente difícil. É Não é? é Portanto, complicado. É um povo invejoso, complicado. Eu acho que eu não gosto muito da dinâmica civilizacional que nós temos. Eu faço esta crítica, nós somos um povo muito conformista. E não tem a ver com o regime. Nós fomos conformistas na altura com o Salazar. Nós fomos muitíssimo conformistas e prova disso é o tempo que estivemos em ditadura. Verdade. Outros países da Europa que estiveram também em ditadura estiveram muito menos anos em ditadura do que nós. E os espanhóis, curiosamente, quase que é uma matriz cultural muito verdade. similar. Mas eles são completamente diferentes. Completamente. Eu vivi em Espanha quando estive em Erasmus e eu notei isso. Apesar de ser aqui ao lado, é uma coisa... Nada a ver. É Uma que nem a coisa- vida do dia a dia. Nada. O horário de trabalho, por exemplo, Nada, é giro. nada. Eles trabalham das 10 às 2, 3 horas de almoço e depois trabalham das 5 às 9. Exato. Que é uma coisa gira. Por acaso, eu gostava de causa horário do espanhol. calor? É, sim. Eu por acaso gostava. Portanto, faz todo sentido, a famosa cesta, Sim. não é? Que é institucionalizado. Mas é mesmo. As lojas fecham e Fecham, tudo. os correios Sim, e tudo, as fecha finanças. tudo. Eu apanhei uma surpresa brutal. É. Eu fui aos correios, eram 4 da tarde, estava fechado para almoço. Claro, Sim. está tudo a dormir a cesta, Sim, não é? mas literalmente. Sim, literalmente. é uma vida e eles são muito mais aguerridos do que nós. Completamente. E eu penso que o povo português, acima de tudo, é muito avesso à mudança. É. Não gosta de mudar, gosta É. de se conformar, está no seu sofazinho com as suas coisinhas. E isso E não me prova-se chateia. em ditadura. Mantivemos o mesmo regime ditatorial muito mais tempo do que muitos países, outros europeus que tiveram também uma ditadura, e em democracia, porque mantivemos sempre os mesmos 2 partidos na governação, quase na mesma periodicidade que a ditadura de Salazar. É verdade. Que é um dado curioso: 50 anos da mesma coisa, depois 50 anos de outra coisa, mas sempre dentro da mesma coisa, quando aqui na democracia tivemos muitas oportunidades para ter outras coisas, para experimentar outras coisas. É verdade, é verdade. Que acho que era muito mais interessante. É verdade. E diz-me uma coisa, e como é que tu vês, já fizemos mais ou menos o panorama de como é que tu vês o próximo Parlamento, e como é que tu vês a Europa, o mundo, tendo em conta esta nova presidência dos Estados Unidos da América? Eu sempre fui um pouco crítico do intervencionismo externo Certo. americano. Eu nunca gostei muito da política externa americana. Eu tive crítica. Deles quererem ser os donos do mundo e mandarem tudo. Sim, e os próprios Estados Unidos perceberam que isto acabou. Uhum. E isto não é, as pessoas têm que perceber uma coisa: isto não é uma questão de Trump. Esta visão de política externa não é uma questão de Trump. O próximo presidente dos Estados Unidos que venha, seja democrata ou republicano, até pode ter uma posição mais favorável à Europa e à NATO, mas não vai fugir muito do isolacionismo que o Trump aplicou. Muita da legislação que o Trump aplicou em termos de política externa de 2017 a 2021, o Biden não alterou de 2021 É verdade, a 2025. Portanto, a América, estando à esquerda ou à direita, no final do dia é sempre a América. Portanto, há um projeto comum entre os republicanos e os democratas. Portanto, há sempre aquele alicerce. Isto para dizer o quê? Eu não estou assim tão preocupado como às vezes a comunicação social o faz parecer. As tarifas preocupam-me no sentido de um determinado período de inflação a curto prazo, mas as tarifas podem ser uma oportunidade muito vantajosa a médio e longo prazo para a Europa. O Donald Trump, mesmo que não se perceba isto diretamente, está indiretamente a ajudar a Europa a ser uma espécie de capitalizadora Isso eu concordo da contigo. reindustrialização europeia. E não é pior para os Estados Unidos. E não é pior.
Até porque o reindustrializar a Europa pressupõe também um aumento a nível de armamento. E os dois vão ganhar com isto. Um de um ponto de vista de capital fixo de armamento, a Europa, no caso, que se está a desenvolver e a tornar mais independente, e o outro, os Estados Unidos, vão ganhar do ponto de vista de capital financeiro, porque a Europa, para se desenvolver a nível militar, vai precisar de comprar àqueles que estão mais desenvolvidos do ponto de vista militar, que são quem? Os Estados Unidos. Portanto, vai haver aqui um benefício dos dois lados, embora em aspectos diferentes. Um do ponto de vista financeiro e o outro do ponto de vista mais capital fixo. E em relação à economia dos Estados Unidos, estas tarifas que hoje irão ser anunciadas... Sim, pelo menos ao momento que estamos aqui a gravar ainda não foram anunciadas. Ai, perdão, engasguei-me, não sei como. Não, está à vontade. Mas pronto. Este aumento de tarifas, ainda hoje, vários analistas americanos, hoje não, ontem, disseram que os Estados Unidos podem brevemente entrar numa recessão. É possível. É possível, é muito possível, Sim. não é? Segundo, eu não sou economista, longe disso, e não sou especialista, mas faz todo o sentido que aquela aplicação de tarifas tenha esse efeito. Tu achas que eles estão cientes disso ou não? Eles estão cientes disso, eles têm perfeita noção disso, só que a perspectiva do Donald Trump é uma perspectiva protecionista, no sentido em que nós vamos aplicar tarifas, mas a pensar no médio e longo prazo, ou seja, no sentido de capitalizar a produção interna. O Make America Great Again aplicado à versão industrial. Porque o que aconteceu nos últimos anos foi que as unidades industriais do Ocidente foram movidas para a China e para os novos países industrializados do leste asiático, da ASEAN, por exemplo. E o que aconteceu foi que a vertente industrial do Ocidente foi diminuída a todo o gás. Se nós virmos, por exemplo, o número de exportações, há um gráfico muito interessante do Banco Mundial que mostra os países no Atlas, no mapa mundo, e depois o país com o qual mais trocam produtos. Se os Estados Unidos, se a China. Em 2000, um ano antes da entrada da China na Organização Mundial do Comércio, 95% dos países trocava mais com os Estados Unidos. Agora, 80% troca mais com a China, à volta disso. Não tenho aqui os dados à frente, mas é... Sim, acredito. É hegemonicamente a China. E isto deu-se através da entrada da China na Organização Mundial do Comércio, com o aval dos Estados Unidos. Pois foi. E o Trump agora quer recuperar isso. Claro. Portanto, parece-me que ele está a pensar a médio e longo prazo. Eu sei que a comunicação social, eu sei que quer vender e tal. Isto é preocupante no sentido do curto prazo, claro, mas isto também é uma oportunidade de negócio. É as análises SWOT, não é? Sim, isto há aqui adversidades, mas também há aqui uma oportunidade. Exato. Portanto, nem tudo é mau. Ok. Vamos aguardar para ver o que é que acontece. Estou muito curiosa. Sim. Mas, estando já tudo explicado em relação a esta transformação eventual geopolítica e geoeconómica que está a passar-se, vamos voltar ao nosso cantinho, ao nosso retângulo. À ocidental, praia lusitana. Exatamente, à beira-mar plantado. E queria-te perguntar como é que tu vês hoje o marketing político? Isto é, tu achas que os políticos estão bem aconselhados? Não estão bem aconselhados? O Ventura é ou não é uma persona criada por ele? Os candidatos a primeiro-ministro são eles autenticamente ou não são eles autenticamente e dizem aquilo que lhes mandam dizer? Enfim, como é que isto está a funcionar a nível de Portugal? Não estou a falar a nível da Europa. Sim. Como é que tu achas que a coisa está a funcionar? O que é? Quem é quem? Nós na Europa estamos atrasados. Comparado, por exemplo, comparar com o Brasil ou com os Estados Unidos. Completamente atrasados. Sem por dúvida. exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil já se percebeu a importância do meio digital para decidir campanhas. Ora bem. Mas literalmente para decidir. E esta eleição, o Donald Trump ganha por dois grandes motivos. O primeiro é porque estendeu o MAGA, o Make America Great Again, a outros movimentos ideológicos. O Robert Kennedy Jr. foi buscar os liberais mais moderados e o Elon Musk foi buscar os bilionários das Big Techs. Portanto, dois homens, curiosamente, votaram à esquerda a vida inteira. Verdade. Portanto, alargou o MAGA. Aqui em Portugal, e a segunda razão foi porque Donald Trump não teve uma preocupação tão grande em ir à comunicação social tradicional.
O Donald Trump teve a preocupação foi de ir aos podcasts mais importantes Joe mais Rogan, Joe Rogan, até os mais novos, o Aidan Ross, etc., que podem não ser podcasts de política, mas são muito visualizados por jovens, por pessoas de meia idade, etc. Porque os jovens não veem televisão. Claramente. E em Portugal e na Europa isso ainda não se percebeu. Talvez porque a Europa tenha um sentido mais tradicional, não sejam... Os países europeus são mais antigos do que os Estados Unidos, talvez essa questão tradicionalista, mais conservadora civilizacional, não ideológica, talvez impeça um pouco isto, mas é uma questão de tempo até isto chegar aqui. Por exemplo, o ano passado, o Guilherme Geirinhas entrevistou os políticos todos. Foi muito engraçado. Já foi um passo. Vários políticos foram entrevistados pelo Miguel Milhão também, pelo Tiago Paiva, por vários youtubers / influencers, comediantes que têm projetos digitais. Mas isso ainda foi exceção. O que me parece que nos próximos anos vai acontecer, 5 a 10 anos, é que os debates na televisão vão claramente ter um papel secundário. O que vai contar são as entrevistas. E eu acho que as entrevistas... dos youtubers e dos podcasters. Também. E eu acho que vai passar a ter também uma proeminência maior no digital por uma simples razão. Enquanto que na televisão ou na rádio há um limite de tempo para o debate... que normalmente é curtíssimo. É curtíssimo. 25 minutos para, vamos imaginar, o Pedro Nuno Santos e o Paulo Raimundo discutirem um com o outro sobre habitação, saúde, em 25 minutos. É impossível. Nós estamos aqui numa conversa de 1 hora a falar sobre tudo e ainda vai ficar muita coisa por dizer. Exatamente. E eu não sou candidato a primeiro-ministro, não é? Exato, nenhum de nós é. Portanto, o que me parece é que o digital tem essa vantagem, não há limitação de tempo. E isso, mais tarde ou mais cedo, vai passar a ser fulcral, não é acessório. Agora ainda é acessório. Estamos a passar da fase do inexistente ao acessório. Daqui a 5 anos vai ser fulcral. Daqui a 5 anos a questão vai ser... vais ao canal X, vai ao canal do YouTube X, vais ao podcast no Spotify X, vais ao extremamente desagradável da Joana Marques, por exemplo, uma coisa assim do género. Mas há uma coisa que eu reparei, que me chegou às mãos depois das últimas legislativas do ano passado, que foi a penetração dos partidos nas redes sociais. E o Chega ganhava assim com um avanço porque começou mais cedo. Incrível. Portanto, eu acho que o Chega já percebeu que esses meios digitais são uma forma de chegar aos eleitores. Foram as duas coisas. Percebeu, o André Ventura percebeu isso muito cedo e ao mesmo tempo também por uma questão de necessidade, porque o Chega inicialmente não tinha a projeção mediática ou a presença mediática nos meios tradicionais como tem agora com 50 deputados. Portanto, tinha que investir onde poderia investir. Não? O Ventura não podia... Coisa que a IEL não fez, por exemplo. Que a IEL investiu também muito nas redes sociais, mas eu dou um exemplo. A IEL deixou de investir no YouTube. Eu estou muito no YouTube. A IEL ao início tinha visualizações muito interessantes no YouTube. Hoje em dia deixou de as ter. E é pena, porque eles tinham visualizações, se formos ver os vídeos do João Coutinho Figueiredo quando entrou no Parlamento, ou até alguns do Carlos Guimarães Pinto, nós vemos vídeos com 100 e tal mil views, 200 mil views, coisas assim a dispararem. Depois deixaram de meter conteúdo, não sei o que é que aconteceu, mas é pena. Porque se calhar por terem mais presença mediática na televisão, mas no Instagram eles são muito presentes. Sim. Eu sei, aí vencem. Sim. Mas acho que foi por uma questão de necessidade. Aliás, os novos partidos aparecem muito através das redes sociais por causa disso, porque não têm representação mediática nos meios tradicionais. Não tem outro meio para é juntar a fome à vontade de comer. Acho que é as duas coisas. Exatamente. E então tu achas, e eu concordo contigo, que as próximas campanhas eleitorais, mais dia menos dia, serão decididas nos meios digitais e não nos meios convencionais. Completamente. Obviamente que terão importância, mas o foco será na questão digital, porque nós passamos o dia todo no digital. Sempre, o dia inteiro. Sim. Quer queiramos, quer não. A realidade é essa, uma pessoa passa por dia 4 horas no telemóvel. Sim. Mais tempo no telemóvel do que a ver televisão. Sem dúvida. Portanto, e qual é a tua opinião do TikTok? Já tive mais antagonismo ao TikTok, porque o problema não é o TikTok em si, não é? O problema é o controle que o governo chinês possa ter sobre uma aplicação na apropriação de dados para propaganda política e ataque geopolítico. Porque a guerra hoje em dia não é tanto física, é uma guerra de informação. Obviamente há guerras físicas, não é? A Ucrânia. Mas a informação é poder. Mas a informação é poder, não é? E principalmente nos dias de hoje. Certo. Creio que a situação ficou mais regulada na altura, desde que o Biden tomou posse e agora até com o Trump, através da intromissão, entre aspas, de empresas americanas e investidores americanos nas negociações com o TikTok. Portanto, já não me preocupa assim tanto.
Mas é preciso compreender que há sempre um risco e por isso é que o Facebook, o YouTube, o WhatsApp são proibidos na China. Pois, claro. São proibidos na China. E é por essa mesma razão da proteção dos dados na vertente do governo chinês, da proteção dos dados dos próprios E diz-me uma coisa, chineses. e achas que os partidos no TikTok também têm um papel a desempenhar? Claro, acho que sim. Tal e qual como no Instagram, Claramente. ou no Facebook, Acho ou que no sim. YouTube, ou seja, onde for. Acho que sim. Acho que sim. Eu não gosto da questão da censura. Acho que, obviamente, depois há os interesses geopolíticos e estratégicos e afins, mas estando tudo regulado, nesse aspecto maior, Sim. supranacional, se quisermos colocar assim, acho que os partidos devem fazer a propaganda como melhor acharem fazer. Exatamente. Eu aí não gosto de deixar limitação. nada de Não lado. Não gosto de deixar nada de lado, até porque pode haver uma oportunidade mediática ou eleitoral para qualquer partido. E eu acho que deixar oportunidades de fora é aquela velha máxima. Eu prefiro arrepender-me do que fiz do que o que não fiz. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista, acho que é preferível assim. Eu percebo-te. Mas de todas as plataformas, qual é que tu achas que acaba por ter mais influência? O YouTube, O YouTube. de longe. Porque é mais humana. Ah, Enquanto, por exemplo, o Spotify tu só ouves, não é? Sim, Spotify é importante também, mas o YouTube acho que é mais fácil de se criar uma conexão humana com alguém. Uhum. Porque o Instagram e o TikTok são muito parecidos porque são vídeos de 60 segundos, Sim, um bocadinho mais. Mas vale Agora um minuto. aumentaram um bocadinho. Aumentaram, mas 90 e tal % dos vídeos, não sei os dados, mas deve ser à volta disso, a maior parte, é 1 minuto. Portanto, eu se vir um vídeo de uma pessoa por dia, estou ali 1 minuto. Ora, eu no YouTube, eu posso fazer uma live de 1h30. Obviamente que as pessoas talvez não veem essa 1h30, mas depois vão ver aos bocadinhos. exatamente, e eu não faço, as pessoas que fazem um vídeo de 1h30 ou um vídeo de 20 minutos, não há edição constante, não há aquele corte, ou seja, veem a minha expressão facial, a minha linguagem gestual, Claro, é importante. a parte mais humana, não tão robótica, Sim. ou seja, sim. é mais televisivo, não é? Sem dúvida. Portanto, o YouTube eu vejo como uma nova televisão. E tu no teu canal é só de YouTube? Eu tenho Instagram também e Tu TikTok. tens Instagram e TikTok Sim, também. sim. E Portanto, TikTok. estás nas três. Facebook não usas. Não, já não é. Pois, já é para os velhos. Já não é. Quer dizer, eu usava Facebook quando era mais novinho. Claro! Eu jogava Farmville quando era miúdo. Exatamente, Epá, os meus filhos também. Pois, exato. Sim. Quando era mais novo. Mas Instagram e TikTok acho que é onde está a política rápida, não é? Certo. Acho que é a política rápida. Sim, Muitos influencers usam o Instagram e o TikTok para irem para o YouTube. Começam ali e depois passam para o outro, Sim. ou só dão a mostrar aqueles bocadinhos para chamar as pessoas? Para chamar as pessoas para irem para ok. o YouTube. Há muitos Ok. que fazem isso. Ok. Há muitos que fazem isso. Tipo, olha, está aqui este aperitivo. É um preview, não é? Exato. É um cliffhanger, exatamente. Exatamente. Certo. E diz-me outra coisa. E em relação a futuros, isto é, a juventude portuguesa, que talentos é que tu vês em futuros líderes partidários? Porque os nossos líderes partidários não são propriamente novos. Uhum. Também não são como nos Estados Unidos, que... Sim, já tem 80 anos. Esses aí, bem. Não, também não Os existe. nossos, por acaso, eu estou a pensar, não são assim tão velhos os nossos. A Mortágua tem 38. O Bloco é relativamente... O Ventura tem 40 e poucos, o Pedro Nuno tem 47 ou 48, o Montenegro tem 51, 52 ou 53, não é muito. Não faço ideia, mas deve andar nos 50. É 50, mas Sim. está bem conservado o Primeiro-Ministro. Por acaso está. Deixo-lhe aqui o elogio, é de jogar a bola, que ele joga muita bola, que ele disse numa entrevista. Então é isso. Mas por acaso, por acaso nem estamos assim tão mal, acho que se calhar, não sei que idade é que tem o Paulo Raimundo, mas 50 e tal. Não, tem mais. Mais? Tem mais. Se tiver mais também está bem conservado. Paulo Tem Raimundo mais. também está bem conservado. Tem mais. Mas o que eu te queria fazer, não que eles estejam velhos, não é isso que eu queria dizer. Sim. Mas de segundas linhas de pessoas que saibam falar para a juventude, quem é que tu vês nas estruturas partidárias? Vou dar aqui nomes de vários. Não, vamos esquecer o Bloco, porque o Bloco é todo muito jovem. Sim, pronto. Não é? A Mariana Mortágua quase podia ser líder da juventude. Exato, não é? quer dizer... Ela tem 30, as juventudes que vão até aos 35, ela tem 38. Portanto, tirando sim, o Bloco, tirando o Bloco, que é todo gente muito nova, sim. Como é que tu vês esta geração que virá a seguir? Acho que é mais equilibrada É? do que a que está neste momento. Pelo menos Não é tão condicionada, é isso que tu dizes? Acho que é mais aberto ao debate, parece-me. As pessoas que eu vejo a aparecer, vou dar aqui alguns nomes que me vêm à cabeça. O Bernardo Blanco Sim. é alguém que eu gosto bastante, nunca escondi isso. Aliás, ele
há pouco tempo disse que não ia continuar como deputado, Uhum. e eu disse-lhe, pá, olha, que fazes bem, muito sucesso e muita força, e Sim. quando ele voltar, que volte para o lugar onde muitos o gostavam de ver. Eu acho que ele daria um bom futuro líder da Iniciativa Liberal a Penso médio. que será essa a ideia dele. Acho que sim, a médio e Sim. longo prazo. Mas acho Aliás, que ele já o verbalizou várias Sim, vezes, sim, gostaria de ser presidente. acho que a médio e longo prazo acho que faria todo o sentido, e acho que aí ela iria ganhar com isso. Uhum. O Bernardo Blanco é um exemplo disso. O Bruno Gonçalves, do Partido Socialista, é alguém que eu aprecio, o eurodeputado, que foi Sim. candidato. Tive pena que ele perdesse. Eu até na altura até pensei, epá, vou dar aqui publicamente o meu apreço ao Bruno Gonçalves, mas depois pensei, pá, ainda o vou prejudicar. Depois vão usar calhar. o apoio contra ele. Portanto, mas posso dizer agora, pronto, ele já perdeu, mas eu gostava que ele tivesse ganho. Acho que é uma pessoa muito equilibrada. Independentemente de estar no Partido Socialista, é alguém que olha para a política de uma forma minimamente sensata, embora eu discordando dele, estando Claro. nos antípodas dele, mas acho que é alguém equilibrado. Uhum. Eu conheci recentemente também alguém que é do Partido Socialista também, é o João Pedro Leitão, 5 estrelas, que ele é presidente da Assembleia Municipal. Acho que é ele, pá, se ele vir isto, é pá, hoje, bom, desculpa lá, pá. Mas ele é presidente, ele foi eleito o autarca mais jovem de Portugal em 2021. Ai, que engraçado. Portanto, sim. Acho que é, não sei se da Quinta Palmela será, não sei, enfim, mas é na Pronto. margem sul. Ok. É na margem sul, não me lembro ao sítio aí. Palmela é na margem sul. Não, é, pois, eu não sei se é em Palmela mesmo, pronto, a Ok. questão é essa. Ok. Mas é na margem sul. E também 5 estrelas, gostei bastante de conhecer os dois do Partido Socialista. Acho que o Gaspar, a gente até falava aqui um bocadinho. Gaspar, sim. Sim, acho que Cumprimentos, Gaspar. um abraço para o Gaspar. O Gaspar, acho que, não sei se ele tenciona enredar pela vida partidária ou não, mas acho que é uma pessoa muito capaz. Acho que é uma pessoa com capacidade, é muito inteligente, esperto. É um tipo esperto. É um Eu tipo acho que ele é erguto. é erguto. erguto. Isto numa linguagem mais popular é rato, não É. rato, é esperto. É esperto. E isso é bom na política. É. Portanto, acho que há aqui um leque de pessoas. E no Chega? Rita Matias. Achas que Parece-me. sim? Possivelmente no futuro, não vejo outro nome. Por acaso faltava-me o Chega e o Livre também. Portanto, Paulo Moacho, que é o único Paulo. jovem que eu conheço do Livre. Sim. Mas já vi eu já estive num debate com o Paulo, e devo dizer que, embora discordando, ele foi muito simpático e muito. Ele é cordato. É uma muito pessoa cordial. cordata. Eu pelo menos gostei É. imenso de debater com ele. E foi educadíssimo, 5 estrelas. Portanto, diria que no Livre o Paulo Moacho do Chega à Rita Matias, acho que tem potencial para, pelo menos o Ventura. Acho que é isso que pretende, diria eu. Sim, nota-se que ele puxa muito por ela Sim. e tal. Eu não sei se ela tem, eu não a conheço, só ouço o que ela diz na Assembleia, não é? Sim. Vi uns poucos bocaditos de uma entrevista que ela deu a um youtuber que não sei quem é, mas não sei se ela tem capacidade política. Não lhe estou a falar de capacidade oratória, mas de Sim, bagagem. sim. Não sei qual Para é ser a líder- bagagem, Para ser líder do Chega. porque é preciso Sim, bagagem. claro. não é? Estamos a falar a longo prazo. A questão é que eu pelo menos não vejo assim mais ninguém com estrutura. Sim, eu também naquela bancada só vejo a Rita Matias, assim, jovem, Sim. porque a bancada do Chega Há mais jovens, creio, mais de uns 3, creio eu. é, Sim, mas não tem tanta projeção Notoriedade. Pois. como a Rita Matias. Ok, Diria que ok. ela sobressai claramente nesse aspecto. E como é que achas que será o panorama político com essas pessoas? E eu já cá não estarei com certeza nessa altura, mas Não sei. mas, Vamos ver. vamos ver, porque isto às vezes é tudo muito Sim. rápido. Eu acho que vamos As rezar que sim. renovações às vezes são rápidas. E tu achas que haverá mais entendimentos, que continuará esta guerrilha constante, ou as pessoas olharão para a política com outros olhos? Essa vossa geração. A juventude tende sempre a contrariar o que os mais velhos fazem. Exatamente. E o que os mais velhos neste momento estão a fazer, nós estamos a ver numa altura em que o pessoal se chateia demasiado. Exatamente. E por coisas ridículas. Nas redes sociais, nas televisões, no Parlamento. Chegámos a uma altura onde... Parecem meninos de escola. E não é isso, eu acho que é mesmo quase na questão social. As pessoas em geral, acho que se andam a chatear demasiado. E isso advém um pouco também das redes sociais. Sim. Em que tudo parece motivo para se chatear. E eu acho que falta muito perceber aqui que, epá, malta, a gente pode discordar. Toda a gente vai discordar de alguma coisa, é perfeitamente normal, mas nós não temos que nos ofender ou estar aqui a crispar-nos uns com os outros, porque isso não nos faz bem individualmente, nem faz bem às outras pessoas.
E eu acho que esta geração, a minha, ou de pessoas um bocado mais velhas, conviveu com isso de forma mais racional do que propriamente a geração mais velha, porque foi a primeira Certo. a combater isso de um ponto de vista profissional. E eu acho que estes novos intervenientes políticos podem ser mais cautelosos a abordar, ou mais, Certo. vamos dizer, não é contundentes que eu quero dizer, mas mais facilmente acordáveis uns com os outros, Sim. para conseguirem chegar a consensos. Eu concordo contigo, mas no meio dessas personagens que falámos, há uma delas que me parece uma réplica do Ventura, que é a Rita Matias. Não diria. Que não acho que ela Pelo seja menos a prestação dela na Assembleia. Sim, percebo onde Ele queres grita chegar. e ela ainda grita mais, Certo, não é? Portanto, não sei se será... A continuação do registro. Exatamente. Portanto, de todos os que falámos, concordo que são pessoas que... Eu acho que é possível. A Rita Matias, por exemplo, eu já vi a Rita Matias nos dois registros. ok. Em registro onde ela está efetivamente no registro em que menciona, muito crispado, muito Exato. etc. Mas também já a vi em registros. Eu entrevistei, por exemplo, para o Observador há uns meses atrás, e eu tenho duas colegas minhas de programa que são... Uma é de centro-esquerda, a outra é bastante de esquerda. Ok. Mas foi uma conversa muitíssimo cordial, ou seja... ótimo. mesmo entre elas, as minhas colegas de esquerda Certo. e a Rita Matias, mas foi muito cordial, ou seja, eu acho que havendo um esforço, tudo Ela pode, consegue. claramente, ou seja, é adaptável aos Ela dois. tem elasticidade suficiente. Parece-me que sim. Parece-me que sim. É porque a minha visão dela é a da Assembleia, Claro, portanto, obviamente. é aquela que Claro. a gritaria. E é normal, ou seja, eu é que já vi registros diferentes e compreendo a crítica, mas eu acho que é possível ela, Rita Matias e os outros intervenientes também Certo. terem registros Sim, diferentes. sim. Acho que isso é possível. Ok. Vamos esperar que assim Eu seja. espero que sim, porque acho que a política ganhava com isso. Eu acho que sim. Acho que a política Eu ganhava acho com que isso. sim, até porque vocês têm desafios à frente com a vossa idade que nós não tivemos. Eu acho que é mais complicado. É mais complicado agora do que era. A minha mãe e a minha avó tempo. dizem-me que sim. Não tenhas dúvidas. Dizem-me que no tempo delas era mais fácil do que no meu. E sem dúvida. Eu Dizem acho que isso. vocês têm mais desafios do que nós tivemos e, portanto, era preciso chegar aí a consensos alargados sobre determinadas áreas Eu acho que são fundamentais. Não é? completamente. Fundamentais. Queria que deixasses uma palavra para os nossos ouvintes e espectadores, a dizer foi um gosto ter-te aqui. Foi um gosto estar aqui. Foi Muito obrigado pelo ótimo. convite. Muito A obrigado. conversa duraria mais tempo, mas, Sim, mas foi um gosto estar nosso aqui. tempo Muito já obrigado. acabou. E que deixasse uma palavra de esperança, do que seja, enfim. Eu diria para a Câmara. Pode ser. Para a Câmara, aquela é a minha, não é? É aquela. As coisas podem não estar no melhor rumo neste momento, mas a única constante da vida é a mudança. Portanto, estando nós na mão de baixo neste momento, as coisas só podem mudar para melhor no longo prazo. Pensem nisso. Acreditem. Muito bem. É uma questão de fé e trabalho. Apoiado. Acho que é um bom modo para se terminar, não é? É um bom mote. E nós, muito obrigada por estarem desse lado. Foi ótimo tê-los connosco. Subscrevam o nosso YouTube, ativem o sininho e sigam-nos nas redes e falem connosco, deem-nos a vossa opinião e sugestões também. Então, até breve. Obrigada.